Tá valendo. Bom dia, então, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos gravando, né? Como de costume já. O pessoal já está acostumado que a gente grava toda semana. E hoje o meu recadinho vai ser bem curtinho, de iniciação, assim. Depois eu já passo a palavra para o Luiz lá. A gente conversou, eu e ele, durante essa semana, porque a gente está percebendo que tem pouca gente entregando, né, os documentos de estágio e fazendo as coisas de estágio, certo? E a gente estava vendo também nas outras disciplinas, e isso tem sido comum também nas outras disciplinas, né? E aí eu e o Luiz decidimos que nós vamos fazer assim, ó, nós não vamos ficar falando de quem não faz, não. Nós vamos nos concentrar em quem faz, certo? E vamos tocar o barco com quem vai fazendo. E quem não está fazendo, a gente vê depois, quando voltar para a escola, a gente pergunta para a dona Celei, pergunta para a Vanessa, para os coordenadores e para a direção, o que a gente faz, como é que a gente vai cuidar desse povo que não fez durante a pandemia, certo? Mas então as nossas aulas e a nossa concentração já tem sido, né? Mas vai ser cada vez mais focado naqueles que estão trabalhando, que estão fazendo, que estão aqui hoje, né? No meio do feriado. E então nós vamos concentrar nesse pessoal que está atento, que está tentando e que está fazendo os seus trabalhos, certo? Até porque vocês, principalmente do terceiro ano, já devem ter percebido e já devem ter entendido, né, que não estão fazendo isso nem por mim, nem pelo Luiz, nem por qualquer outra disciplina, estão fazendo por vocês mesmos, porque afinal de contas a pressa de terminar o ensino médio e de seguir com a vida é mais de vocês do que de nós, né? Eu sempre brinco que ano que vem, se eu continuar na escola, o que eu tenho é aula com o primeiro, segundo e terceiro ano, né? Para mim não muda muito. Agora, para vocês pode mudar, né? Quem se livrar do terceiro, ano que vem tem faculdade, tem outras coisas para pensar. Quem não se livrar, ano que vem tem o terceiro ano de ensino médio para pensar de novo, né? Então, para vocês, a chance de mudar é muito maior do que para a gente que fica na escola todo ano, certo? Então, o recado vai mais ou menos nesse sentido. A gente tem trabalhado com as monitorias, né? Eu até depois queria que o Luiz falasse sobre isso. Eu tenho dificuldade para ver os recados que vocês colocam só na plataforma, tá? Eu demoro mais para responder se vocês colocam o recado só na plataforma, né? Então, se vocês quiserem que eu olhe mais rápido, eu peço a gentileza de vocês me darem um toquezinho no WhatsApp, tá? Coloca lá o documento no Classroom, mas dá um toquezinho no WhatsApp, fala assim, professor, postei coisa lá e dá uma olhada, por favor. Essa semana a Pietra colocou o arquivo lá e 3 dias depois ela veio no WhatsApp e falou assim, professor, eu coloquei o negócio lá faz 3 dias, perguntei para o senhor e o senhor não respondeu ainda. Eu falei, ai meu Deus. Aí fui lá na hora e respondi para ela, né? Então, não sei se o Luiz também é atrapalhado assim como eu, mas eu preferia que vocês colocassem lá no WhatsApp uma mensaginha que aí vai ficando, eu vou atendendo por ordem de chamada, digamos assim, certo? No mais, as pessoas que têm procurado têm conseguido fazer, né? Eu tenho visto, assim, preocupações com as citações, as referências, etc. e tal, mas o pessoal tem ido bem, né? A única lembrança que eu queria fazer sobre isso, já até para antecipar um pouco das perguntas que o pessoal tem feito, é sobre a qualidade das citações, né? Até a questão que a Pietra fez essa semana era exatamente sobre isso. Ela me mostrou o textinho dela, o formato estava perfeito, né? Mas eu questionei com ela e falei assim, Pietra, cuida com as fontes que você está usando, né? Eu sei que nós estamos num momento de pandemia, eu sei que vocês vão acabar acessando mais a internet do que qualquer outro meio, né? Mas procurem mesmo na internet usar as citações de livros, de artigos científicos, né? Ô, Luiz, depois você vai vai começar a espelhar a tua tela. Sim, aham. Aí quando você espelhar a tela, você já mostra para eles ali como é que faz para acessar o Google Acadêmico?
porque eu vi que tem gente que não sabe, né, acessar o Google Acadêmico, ou então procurar alguma coisa e aí selecionar ali nos livros, dá uma Sim, mostradinha nisso para eles, que eu acho que é importante para quem ainda não viu, né? Tem como você pegar vários trechos de livro, diretamente do livro, pela internet, né? uhum, Então, e aí a tua citação fica muito mais, com muito mais qualidade, certo? Mas o pessoal tem ido, tem conseguido fazer, depois a gente quer também ver se vocês perguntam, né? Eu acho que até antes do Luiz espelhar a tela dele, acho que a gente podia abrir para vocês perguntarem, questionarem e também darem o depoimento de vocês, assim, como é que está sendo fazer isso, né? A gente queria mais ou menos que vocês falassem com a gente um pouco também, para a gente sentir como é que está sendo essa prática de vocês aí. Pode ser? Pode ser, Luiz. Como é que a gente faz? Perguntamos pode. para eles primeiro? Qual que eu acho que seria a nossa aula, né, o planejamento da aula? A gente ia dar uma conversada em relação justamente ao andamento do relatório, né? Então, ali para dizer, de 36 alunos do 302, apenas 11 alunos colocaram o trabalho para a gente dar uma olhada. E do 301, 14 alunos de 30 que estão habilitados. Então, eu achei um número bastante pequeno, né? Claro que esses 14 alunos, às vezes, nem colocaram informação, só botaram ali a capa contra a capa e não colocaram nenhuma informação. Então, foi menos de 50% das duas turmas que colocaram, né, para a gente orientar. Eu acho um número muito pouco, né, porque a gente não vai conseguir mais orientar a partir de hoje, né, o trabalho é para entregar segunda-feira. Aí o prazo, eu posso até mudar, tá, às 8 horas da manhã, eu posso colocar até para as 17, 18 horas, para vocês ainda terem a segunda-feira, só que a gente não vai mais gastar tanta energia em monitoria, né, dentro desse trabalho, porque a gente precisa colocar mais, tem outros trabalhos, né, para frente a gente precisa seguir o cronograma. Em relação a esse trabalho, né, a gente teve 25 dias, pessoal. Então, desde o início a gente estava falando, não deixe para a última hora, a gente precisa olhar antes, precisa orientar. E o pessoal, né, entra por aqui e sai por aqui, né? Então, a nossa parte a gente tem feito. É claro que essa semana eu fiquei um pouquinho ausente, né, até por causa do casório e tudo. Desde semana passada está um pouquinho atrapalhado, mas ontem eu trabalhei, né, mesmo no feriado, para compensar o andamento do trabalho dessa semana, e hoje eu vou ficar o dia inteiro em função do trabalho, né, da escola. Então, só para, né, para dizer que a gente não está largando vocês de mão, a gente está compensando, às vezes, uma outra folga que a gente precisa sair, precisa se ausentar, né, dentro do horário da aula, a gente está trabalhando e atendendo vocês. Inclusive, final de semana, de noite, o WhatsApp, a gente sempre está respondendo. Gente, dúvidas em relação a isso? O que que a gente vai fazer? Para vocês ficarem, não é expor ninguém, tá? A gente vai falar sobre mais ou menos como é que está cada aluno dentro da disciplina. Então, a gente vai não falar as notas, mas dizer, né, quem está bem, quem está devendo alguma coisa, né, para vocês principalmente se atentarem, né, e correrem atrás do prejuízo. Combinado? Então, antes de fazer isso, daí eu queria, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, para a gente esclarecer agora, para a gente mudar de assunto. E daí, no final, a gente vai explicar já também o próximo trabalho, que daí é o esboço do TCC de vocês, que é para entregar daqui dia 26, se eu não me engano. Dúvidas? O cálice para sempre? Cada vez, para não ficar tumultuado. Tá. Então, posso começar, então, falando ali das notas de cada um? Pode sim? Então tá. Primeiro, da galera do... Gostaria de saber o que tem que fazer na missão e visão do hotel. Tá, foi a Ana, né? Ana, Sim. é assim, a gente tem empresas que elas têm um planejamento estratégico e elas têm a missão e a visão bem nítida, né? Ou seja, às vezes tem até no mural, né, da recepção, ou no local de destaque, o que que a empresa almeja, né? E qual que seria a função, a alma do negócio da empresa, e a visão seria o que que ela quer se tornar ao longo do tempo.
Caso a empresa não tenha isso, que vocês não perceberam durante a vivência de estágio, que isso é notório, né? Vocês pode até colocar lá como ponto fraco da empresa, não ter um planejamento estratégico definido, né, para todos terem a noção do que a empresa quer chegar e ela faz. Então, se a empresa não tem, não se preocupa, né? Então, só coloca caso a empresa tenha. Isso geralmente são as empresas maiores. Eu sei que a Vila do Farol tem, algumas, acho que a Ilha de Porto Belo também deve ter, alguns a Fundação de Cultura tem, então tem algumas empresas que têm isso bem claro, e outras não, certo? Então, fica tranquila nesse sentido. O Caetano, Luiz, está perguntando sobre como vai funcionar o TCC para quem não fez o estágio. Nós temos aí algumas observações que eu acho importante, né? Sim. A primeira é que agora, essa semana, o estágio parece que vai ser liberado para quem ainda não tinha conseguido fazer, tá? Preciso que vocês entrem em contato com a professora Josi e também com a Celei, né, com a direção da escola como um todo lá na escola a partir de segunda-feira, para perguntar como é que está ficando isso. Elas estão organizando isso já a partir do dia 15, eu acho que já vai estar tranquilo para vocês poderem fazer. Aqueles que efetivamente se sentirem seguros, se sentirem aptos a fazer o estágio, porque tem algumas empresas, a própria Secretaria de Turismo e algumas outras empresas que estão abertas e que estão já podendo receber estagiários. A gente já teve essa liberação do governo, né? E para aqueles que efetivamente não fizerem, que ainda não se sentirem seguros, etc. e tal, Caetano, nós vamos ter que ver com muita calma. Mas, assim, o estágio, ele tem aquele limite, né, na pior das hipóteses, e aí falando, importante que vocês prestem atenção na expressão, na pior das hipóteses, né, aqueles que efetivamente não conseguirem fazer esse ano, podem, no limite, deixar para o começo do ano que vem, certo? Só aí tem, né, claro, o problema de que não se forma esse ano, não recebe o diploma no final do ano, essa coisa toda, que ninguém quer isso, né? Mas aqueles que efetivamente disserem assim, não, professor, eu não estou me sentindo seguro, os meus pais não querem que eu vá fazer estágio, eu prefiro esperar o final do ano, a coisa acalmar e tal, não tem problema. Quer dizer, tem essa possibilidade de você deixar isso pendente e resolver isso no começo do ano que vem, separadamente das outras disciplinas, né? Eu acho, sinceramente, que não vai precisar chegar nesse extremo, né? Porque, como já estão liberando, na minha faculdade, por exemplo, essa semana o pessoal já foi, o pessoal que se forma nesse semestre, né? O pessoal já foi para o estágio essa semana e já está correndo atrás do prejuízo. Então, eu acredito que vai ser possível que essas pessoas façam a parte prática, né, nesses próximos dias aí, e aí tão logo façam a parte prática, é claro que vão ter que dar uma corrida atrás do prejuízo para compensar se quiserem terminar ainda no final desse ano, né? O Luiz já falou algumas vezes que a gente vai ter a possibilidade de fazer dois momentos, né, de apresentações, porque tem o pessoal que está em dia com tudo e que vai poder, ali no comecinho de outubro, meio de outubro talvez, fazer as suas apresentações, né? E vai ter um pessoal que vai estar um pouco mais argolado e que vai precisar deixar isso mais lá para frente, né? E aí nós não sabemos como é que vai ser ainda calendário, não tem nenhuma perspectiva sobre isso ainda, porque tudo isso só vai ser discutido depois que a gente voltar para a escola, né? E a previsão mais otimista está falando da gente voltar para a escola lá pelo dia 3 de agosto, certo? Então, depois desse dia 3 de agosto é que a gente vai poder ver se vai ter calendário de reposição de aulas, até quando que vai as aulas desse ano, enfim, essa coisa toda está em suspenso por enquanto, né? Mas tem esses dois casos, assim, três, na verdade. O pessoal que está em dia, que vai continuar com tudo em ordem, a gente quer que até o meio de outubro esteja com tudo resolvido, né?
o pessoal que está atrasadinho, mas que acha que vai correr atrás do prejuízo e que até o final do ano, ali, comecinho de dezembro, no mais tardar, a gente consegue encerrar, né? E aqueles que, por um acaso, estejam mais complicados ou prefiram, né, evitar qualquer tipo de ameaça e de contágio, etc., e queiram deixar para o ano que vem, também é uma possibilidade. Você passa em todas as outras disciplinas e fica com o estágio pendente para resolver no começo do ano que vem, tá? Então, tem essas 3 possibilidades aí. Respondi? Eu acho que ficou bem claro, né, como é que vai funcionar. A gente não tem nada certo ainda, então, nem o professor André disse, a gente só tem as possibilidades, o que a gente vê o cenário daqui para frente. Então, o pessoal que não fez o estágio vai ficar um pouquinho mais apertado, assim, vai ter que correr atrás do prejuízo com mais rapidez, vai ter que fazer vários relatórios ao mesmo tempo. Então, eu acredito que a gente vai conseguir deixar esse pessoal um pouquinho atrasado, esses que não fizeram e os que ainda precisam terminar, mais para o final do ano para apresentar, certo? Até por isso, Luiz, que eu acho que o pessoal que não fez estágio, que pode fazer para ganhar tempo, porque, né, de repente o pessoal pensa assim, eu não fiz estágio, eu posso ficar aqui deitado no sofá tranquilo, porque eu não tenho o que fazer. Não, se você já tem clareza de onde você vai fazer o estágio, você pode começar a fazer todo o resto, né? Então, por exemplo, nesse relatório mesmo, tem toda a pesquisa da área que você pode fazer, tem toda a fala da teoria, as pesquisas bibliográficas, separar as referências que você vai utilizar, enfim, organizar o esqueleto do relatório, o formato, né, do relatório no documento do Word ou no documento do Docs, enfim, tem uma série de atividades que você pode ir fazendo, né, e que são meio padrão, tá? Então, você pode ir organizando isso tudo para ganhar tempo. Aí, quando chegarem os dados restantes, né, da prática, você vai acrescentando ali e vai já ganhando bastante tempo. Acho que dá para ganhar bastante espaço ali, né? A Ana Luiz está perguntando do organograma. Como é que ela faz? Ok, Ana. Então, assim, ó, o organograma, né? Tem empresas que têm isso também bem claro, né? Quem é o chefe, quem é o subgerente, quem é o chefe de recepção, o chefe de cozinha, o chefe de manutenção. Então, na verdade, seria aquele organograma horizontal, né? Não, vertical. Que daí coloca ali geralmente quem ganha mais, né? Quem tem mais atribuição e responsabilidade fica em cima, né? E os cargos inferiores vão vindo abaixo. Então, dentro ali que vocês explicam ali para a gente, né, quais são os setores que a empresa tem, foi no protocolo de ambiente humano, vocês escreveram isso para a gente. Então, na verdade, vocês podem pegar esse material que vocês produziram, e caso vocês queiram ilustrar, vocês podem fazer um organograma. Então, até tem ali organogramas prontos, né, inserir organograma, daí ali vocês vão colocando certinho, né, quem está acima, né, quem está abaixo, e daí vocês vão explicando, não seria tipo uma pirâmide, dentro do próprio Word ali tem a opção inserir organograma, eu acredito. Então, que seria aquelas caixinhas, né, de que daí vocês colocam o setor ou o cargo, né, e abaixo daí tem aquelas linhas que vocês vão colocando e vão dizendo, né, quem que está acima de quem, né, quem tem mais responsabilidade. Parece um robozinho, né? Tem a cabeça e aí vai tendo o Vai corpinho o em cima. corpinho. Então, assim, por exemplo, vamos supor, né, então tem o gerente geral, ou o dono, né, daí abaixo, às vezes tem alguns setores que são terceirizados, por exemplo, contabilidade, né, lavanderia, daí vocês colocam um pontilhado, e pontilhado a gente já sabe que é terceirizado, né, então que não está vinculado indiretamente à empresa. Abaixo do dono, então, vamos supor, tem o gerente, daí abaixo dele, ele é responsável por quem? Pela cozinha, pela manutenção, pela recepção, pelo o RH.
Daí, dentro de cada setor, daí vocês vão colocar. Então, dentro da recepção tem quem? Tem um chefe de recepção, tem um recepcionista, tem um manobrista, tem um mensageiro, daí vocês vão colocando todos os profissionais que tem dentro daquele setor. E isso acontece com os outros setores também, né? Por exemplo, tem a governança, da governança daí tem a camareira, daí depois, vamos supor que às vezes está vinculado com a manutenção também, então, quem que é o responsável de cada setor? Então, vocês conseguem fazer esse organograma, né, que já tem esse sistema pronto. Eu posso mostrar ali também para vocês, depois como é que faz, né? Não é obrigatório, né? Seria somente para vocês ilustrarem, fica uma compreensão melhor para vocês. Então, vocês podem mesclar o texto com a figura do organograma. Nos quadrados, ou pode ser em texto, né? Então, pode ser os dois, pode ser só o texto, né? Então, fica muito a critério de vocês. Eu, particularmente, acho que ilustra bem, né, o organograma da empresa, se vocês fizerem um organograma certinho, né? E abaixo, né, mesclar ali junto com o texto. Tem que ver se isso está bem definido na empresa, porque se tiver bem definido, é bem facinho de montar, bem facinho, né? Agora, se não tiver tão claro, aí é melhor, aí pode fazer, de repente, no texto mesmo, em tópicozinhos ali, né? Porque o importante é que fique claro quais são os setores e quais são os tipos de cargos que tem. Tem empresa, se você pegar o livro... Depois a gente pode até ver se consegue acessar ali, Luiz, no Google Acadêmico, para usar de exemplo. Se você pegar a administração hoteleira do Castelli, você vai ter organograma de recepção, por exemplo, tem lá 20 cargos, porque é o recepcionista, o chefe de recepção, como é que chama? Tem o manobrista, tem o mensageiro, tem, enfim, tem uma série de o capitão porteiro, tem uma série de funções, né? Então, uma recepção de um hotel 5 estrelas, ela vai ter ali trocentos, né? Agora, a recepção de uma empresa pequena, de bombinhas, vai ter o recepcionista, né? Então, vai ter ali recepção, recepcionista, acabou, certo? Aí, numa governança de hotel grande, tem lá a governanta, a chefe de andar, as camareiras do andar, as camareiras da área das áreas comuns, né? Vai separando. Numa empresa pequena, vai ter a governança e as camareiras, né? Então, varia muito de empresa para empresa. E aí, esse organograma ele pode ser bem enxutinho ou ele pode ser gigantesco. Vai depender muito do tamanho da empresa. É isso aí. Certo? Posso mais alguma pergunta? Acho que não. Tá, então eu vou falar aqui, se surgir aí, a gente vai interrompendo, tá? Então, pessoal, desde março, né, que a gente tem trabalhado com vocês, que a gente já tem explicado, né, o estágio é uma nota única, mas que no decorrer dos trimestres a gente tem as atividades, enfim, então, desde março, né, desde o início do ano, a gente fez, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, com a oficina são 7 atividades avaliativas. Então, o que o professor vai falar? Eu não vou falar nota, só vou dizer quem está tudo certinho, quem está faltando o quê, né, para vocês terem ciência. Não é também da forma de expor o aluno, tá? De forma alguma. É só para vocês saberem que a gente está, assim, vocês estão fazendo as atividades, que está sendo avaliado, né, mesmo com o isolamento e a distância. Ô Luiz, e aí se tiver gente que, por exemplo, ouviu aí que não entregou o relatório de ambiente humano e entregou, não vamos fazer aqui no meio da reunião assim, mas eu entreguei, porque daí a gente não caminha, né? Se no teu nome, por exemplo, falou que a gente não entregou, você não entregou o protocolo e você efetivamente entregou, você depois já manda uma mensagem no WhatsApp para a gente rever isso individualmente, tá? Para não ficar no grupo, senão a gente não sai disso hoje, tá bom? Beleza, combinado. Então, assim, ó, o 302, a gente ainda está... Aqui eu não coloquei as notas de orientação,
né? E do 302 não tá as notas de orientação e não tá as notas da oficina de metodologias de trabalhos acadêmicos, que a gente começou a corrigir, mas eu não coloquei aqui ainda na planilha. Então, para a galera do 301, o Arthur, ele não entregou os documentos de estágio e avaliação, a Bárbara está tudo ok, a Beatriz está tudo ok, parabéns, a Bianca também não entregou os docs de estágio e a avaliação, o Caetano, ele não fez do estágio, mas ele entregou as duas atividades que a gente solicitou, que é a redação e a oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos. A Dani Feller, ela faltou a oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos. A Evelyn está tudo ok. O Gabriel, né, ele não entregou a oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, não sei se ele, surgiu um boato que ele ia embora, não sei se é verdade. A Gabriela, ela não entregou a redação e não entregou os documentos de avaliação de estágio. Essa redação, gente, foi aquela presencial, que foi o primeiro dia que o professor entrou, né, foi acho que dia 13 de março, era o dia que vocês tinham que entregar a redação com tema livre. Então, se vocês quiserem recuperar essa atividade, daí depois só quando a gente voltar para a escola, tá? Daí vocês já façam. O Gustavo, ele não fez o estágio, né, mas ele entregou as duas atividades. A Ellen, falta os docs de estágio e avaliação. O Henrique não entregou nada. O Hugo não fez o estágio ainda e também não fez as outras duas atividades. O João Augusto faltou a redação. O João Marcelo, ele não entregou os documentos de estágio, protocolo de ambiente humano e a oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos. O João Pedro, o João Pedro, acho que não sei se fez estágio, mas ele está aqui com as duas atividades, né, a redação e a oficina. A Júlia, faltou os documentos de estágio. A Camille, está tudo certinho. A Cauana, falta a oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos e os documentos de estágio. Deixa eu ver. A Laisa, falta os documentos de estágio. O Leonardo, ele entregou agora há pouco tempo, só que ainda não corrigi, né, o protocolo de espaço físico. A Lilian, falta os documentos de estágio. O Lucas, está tudo certinho. A Luna está toda certinha. O Matheus está tudo certinho. O Matheus Rambo, ele não fez o estágio ainda e não entregou as atividades. O Matheus da Costa foi para o 302. A Paula não entregou os documentos de estágio, o protocolo de espaço humano e a oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos. A Rafaela também não entregou os documentos de estágio, protocolo de espaço físico e espaço humano. O Ramon não entregou os documentos de estágio e o protocolo de espaço humano e a oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos. A Samara não fez estágio ainda. A Sara, falta os documentos de estágio. A Tainara está toda certinha. A Tainá, falta os documentos de estágio. A Vitória, os documentos de estágio. O William Ferreira também. E o William Guilherme está tudo certinho. Esses são do 301. Agora eu vou para o 302. Então, o 302 eu não vou conseguir falar sobre a oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos, tá? Então, vai ser só os docs de estágio, as redações e os protocolos. Então, a Aline, ela não fez o estágio ainda, né? Então, não sei se ela entregou a questão da Aline, gente, agora eu me lembrei, o relatório dela, a oficina de elaboração de trabalhos acadêmicos dela, ela enviou em branco. Eu solicitei para ela enviar novamente, né, para poder avaliar ela. Esse é um caso que eu lembro. A Ana Paula está tudo certinho. A Ana Alice, ela faltou no dia da entrega da redação e falta os documentos de estágio. A Bruna Vax não entregou nada até o momento. O Carlson, os documentos de estágio. O Edson não entregou a redação e falta os documentos de estágio, né, que na verdade acho que ele falta fazer o estágio. A Eduarda Laurêncio, ela faltou no dia da entrega da redação e não entregou.
O Eduardo Valério está tudo certinho. O Eliseu Bruno, falta os documentos de estágio. A Emily, ela faltou no dia da entrega da redação. Só falta isso. O Gabriel de Oliveira, ele não entregou o protocolo de espaço físico, não entregou a redação e falta os documentos de estágio. O Jean falta os documentos de estágio, a Jennifer também. O João Paulo Soares, está tudo certinho. O João Vitor da Silva não entregou a redação e falta os documentos de estágio. O José, está tudo ok. A Júlia Miquelina, falta os documentos de estágio. A Kathleen, está tudo certo. A Larissa Novaes, falta os documentos de estágio. A Larissa Zeferino, tudo certinho. A Lívia, falta o protocolo de espaço humano. O Luz da Silva, falta os documentos de estágio. Maria Fernanda da Silva está ok. A Moara, os documentos de estágio. O Nicolas, os documentos de estágio. A Nicole também. A Pietra também. O Rafael também. A Sabrina não entregou a redação, né, e falta os documentos de estágio. A Sofia falta os documentos de estágio. A Sulamita falta tudo. O Vinícius falta a redação e os documentos de estágio. O Vitão, ele não entregou a redação e o protocolo de espaço humano. O Wellington, tudo certinho. O William Lucas não entregou a redação, não entregou o protocolo de espaço humano e os documentos de estágio. O Matheus, ele não entregou, o Matheus Costa, tá? Falta o protocolo de espaço físico e os documentos de estágio, e a Sara não entregou os documentos de estágio, a redação e o protocolo de espaço humano. Então, isso é... Tá. Carlson, tem que ver sobre os documentos de estágio. A pasta está aqui comigo. Está aqui. Então, se vocês entregaram agora, no período de quarentena, provavelmente está lá com o Kito e ele não colocou aqui ainda, tá? Então, eu posso até dar uma verificada aqui se tem os documentos que estão aqui. Só deixa eu já vou matar isso aí. Então, até eu deixei comigo, porque às vezes vocês precisam para ver quando que começa, quando que tem no estágio, para a gente conseguir orientar vocês, porque se estiver lá na escola... Carlos. Carlson, falta a tua ficha de avaliação e... Ah, tá, quando eu acabei meu estágio. Mas falta, que está faltando aqui, a tua ficha de avaliação e a tua ficha de presença. É isso que está faltando. Só entregasse o termo de compromisso e o termo de estágio. Aí agora daí tu precisa lá ver com ele. Beleza? Certo, pessoal? Então... Pessoal, tem que, esses que foram citados, que falta alguma coisa, é claro que falta o documento de estágio, né, que pegou na pandemia, pegou no meio e a empresa às vezes não finalizou, ou vocês não finalizaram o estágio. Os alunos que faltaram entregar os documentos de estágio, vai ser entregue só quando voltarmos para a escola? Não necessariamente, se vocês quiserem já deixar lá na escola, né, eu já pedi para a Vanessa e para a Maria deixar dentro de uma pastinha separada, e quando tiver bastante documentos, a gente coloca aqui dentro dessa pasta e eu dou baixa nesses documentos que faltam. Então, foram basicamente isso. Certo? Dúvidas? Se mais alguém tiver dúvida daí com relação ao trabalho individual, galera, faz aquilo que eu falei, manda uma mensaginha ou para mim ou para o Luiz, em particular, que a gente conversa e pesquisa. Documentos é melhor mandar para ele porque ele está com a pastinha, tá? Mas... qualquer outra coisa, a gente pode conversar. Luiz, estão perguntando se pode te entregar na secretaria, daí vai começar a tumultuar, né? Para mim, seria melhor concentrar tudo num local só. Lugar só. Senão se tu for entregar depois na secretaria, tu podia entregar na escola, né? Já aproveita e já lá dá um mata saudade. Tem que dar um oi, começa a entregar em vários lugares diferentes, daqui a pouco, eu entreguei aqui, eu entreguei lá, eu entreguei acolá, dá uma confusão. E se mistura muito com os documentos também lá da secretaria e dos documentos dos alunos que estão fazendo estágio lá. Então, só para não dar esse reboliço. Beleza?
Então tá, eu vou compartilhar a minha tela, então, para a gente dar uma pesquisada ali no e-books, né, e no Google Acadêmico, né, para vocês verem como é que funciona, e daí depois a gente parte, então, para explicar ali a próxima etapa. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Aqui é do Chrome. Eu estou fechando meu microfone aqui de vez em quando, porque tá uma barulheira nessa cidade hoje que não sei se está entrando no microfone, mas tá uma zoeira aqui. Deixa eu... Já deu aí? Parece? Tá entrando. Agora sim. Então tá, vamos lá no Google. Pode colocar aqui, ó, Google Acadêmico. Esse primeiro aqui. E aqui, galera, a gente pode colocar, que nem a gente tinha falado, né? Organograma de empresas. Pode ser? Pode. Coloca de hotéis. Isso. Pode ser. Aqui vai começar a aparecer vários artigos, né? Dentro dessa palavra-chave que a gente jogou. Então, por exemplo, eu quero colocar a história da hotelaria, história não sei do que, a importância do estágio. A gente coloca aqui e clica para pesquisar, daí vai abrir vários artigos, né? Principalmente, vou pegar esse aqui, o estudo do caso da Rede Otton. Isso aqui deve ser alguma coisa maior aí. Vou visualizar o PDF. Percebe que aí é um PDF de um artigo científico, aquele ali da Fundação Getúlio Vargas. Então aí já é uma fonte mais confiável, já é um trabalho acadêmico, não é um blog Isso. qualquer, certo? Vamos ver aqui. Tem 164 páginas, né? Então, aqui já fala, né, de bastante coisa. Queria ver aqui se falar de organograma. Queria mostrar aqui o organograma. Ó, aqui fala dos tipos de meio de hospedagem, hotelaria sua contribuição. Eu fui falando, ali tem uma citação, os tipos de meio de hospedagem. Né, aqui tem mais uma citação, deixa eu ver aqui, Ctrl F. Organograma. Acho que vocês estão entendendo como é que funciona? Não tem o que eu quero aqui. Função Getúlio Vargas. Daí eu volto para lá e a gente vai pesquisando o que a gente quer. Vamos ver o que aparece aqui. Esse aqui já é um pouquinho menor. Ó, aqui já fala, ó, sobre a história da hotelaria. Certo que esse aqui está bem mal formatado, né? O texto não está justificado. Eita, já estou achando defeito aqui no trabalho do homem. Aqui daí fala da gerência, dos cargos, responsabilidade do gerente, vamos ver se a gente planejamento, fala do planejamento na hotelaria, organização, organograma. Fala sobre o organograma, mas não mostra um desenho do organograma.
certo? Então, existe a possibilidade de vocês pesquisarem por aqui, que aparece bastante coisa, e também tem o Google eBooks, né, professor André? Isso. Volta lá no Google normal. Isso, vamos digitar aqui. eBooks? Não, coloca só assim, ó, escreve, por exemplo, assim, administração hoteleira. Aí? Isso, administração hoteleira, aí. Aí vai ter ali em cima, tá vendo ali que tem não sei o que, notícias, maps, Isso. shopping, etc. Aí É aqui clica ali mais. no mais e tem books, livros, né? Livros. Aí vai ter, ó, tá vendo? Os livros, em alguns casos, você não vai achar o livro disponível na internet, porque tem livro que não tem de jeito nenhum disponível na internet. Mas tem outros que você vai achar pedaços do livro ali, né? E é o livro mesmo, o livro inteiro. Vamos Esse, pesquisar um outro que eu sei que tem aí. esse aqui é o livro, o livro do bem. Esse livro aqui também é muito bom. Esse aí eu uso, inclusive eu tenho eles aqui em casa, eu uso eles para dar aula. Isso. Deixa eu ver se dá para visualizar aqui. Eu clico aqui em cima? Mas esse aí eu acho que é um dos que não tem, É. Daí, porque ele é da Senac, a Senac é bem chatinha. o, como é que é aquele do Tem uma daquela Doris Rushman, alguma coisa assim. Isso. análise A estrutural do análise turismo? estrutural do turismo também tem. Isso. Ó, esse é o do Beni, certo? Não, tem que ser o de baixo, porque tem quando não aparece e coloca não há visualização. Ó. Apareceu, ó. Obrigado, Larissa. Larissa Eu me matei pegou. procurando esses livros. Então, assim, aqui tem algumas partes do livro, né? Eles não publicam, não colocam o livro inteiro, né? Então, aqui tem algumas páginas que aparecem, outras páginas não aparecem, mas dentro dessas que aparecem, às vezes pode ser que tenha alguma coisa que interessa a vocês. Então, é um livro confiável, né? Então, aqui Isso. tem um modelo que vocês podem estar utilizando. Né? O livro ele é extenso, então ele demora um pouco para carregar. Esse livro é enorme. E aí você pode, aqui no cantinho esquerdo ali, você pode fazer busca dentro do livro, né? Pesquisar dentro do livro palavras-chave, etc e tal, entendeu? Aqui, né? Então é bem legal, porque é como se você estivesse folheando o livro de verdade na livraria. O único detalhe é que eles nunca estão inteiros, né? Às vezes eles têm uns pedaços que não estão disponíveis, mas já ajuda, já é uma forma de você ter como acessar coisas que você não teria de jeito nenhum, certo? Por O que você exemplo, aqui, pesquisou aí? eu botei planejamento, porque é um livro que fala de planejamento do turismo, né? Então, aqui ele já vai aparecendo, ó, como estamos tratando de planejamento do turismo do ponto de vista da administração pública, necessidade de diferenciar o planejamento estratégico do plano tático operacional, e daí vai aparecendo todas as opções dentro da palavra planejamento. É uma boa sacada, né? Isso. Show de bola. Só Assim porque vai indo. tem gente que não conhecia nem o Google Acadêmico, que tem um monte de artigo científico, né? Nem essa forma de pesquisar pelos livros aí, certo? Agora, digita organograma lá em cima, vamos ver se a gente acha um formatinho de um organograma para mostrar para essa galera. Lá no Google mesmo, nem que seja nas imagens. Isso, pode ser. Está dentro do Books, né? Ah, isso acho que você tá, né? De grande porte, porque daí assusta, né? Apareceu bastante coisa.
É esse aqui? Tá aparecendo para vocês? Ah, sim. Deixa eu abrir aqui o link. Demoradinho aqui. É, porque quando compartilha a tela, ele fica mais lento, né? Ele fica pequeno aqui. Mas tudo bem, Aqui. já dá para mostrar aqui no canto que tem lá, aquele em vermelho está escrito o que lá? Em vermelho? Não tem nada em vermelho aqui. Tem aquela coisinha vermelha do organograma em cima, guri. Escua. Deixa eu ver. Será que tá... Se eu mudo a minha visualização aqui para aumentar. Beleza, beleza. Eu que abri o outro link e não estava aparecendo. Aqui fala secretaria, né? Secretaria de assessoria especial de gerente, vigilância social. Daí aqui tem os 2 departamentos de promoção. Esse aqui não é o de... Parece... Não é de hotel, né? Mas serve. Para mostrar como é um organograma, serve. Isso. Né? Aqui tem esse exemplo aqui. Tem outros... Deixa eu pegar aqui... Ó, aqui fala diretor do hotel, assistente do diretor-geral, daí tem o diretor de recursos humanos, diretor de contabilidade, diretor de marketing, diretor de engenharia, diretor de compras, daí tem das unidades habitacionais, que está abaixo, e o diretor do restaurante. Daí tem Olha o esse chefe de... restaurante que legal. Aí tem o chefe de cozinha, os cozinheiros, os lava-pratos, os camareiros, tá vendo? Tudo dentro do restaurante, né? Isso. Então, o chefe responde ao diretor de restaurante, o diretor de restaurante responde ao assistente do diretor-geral e o assistente responde ao diretor do hotel, certo? Certo. É isso aí. Certo? Só vou dar uma explicadinha de como é que funciona o organograma. Mais exemplificada. Então, vamos voltar lá para a nossa atividade. Isso. Sei lá. Então, galera, do relatório, né, final, a gente vai começar a trabalhar com o TCC propriamente dito. Esse documento que a gente postou hoje, que é para vocês entregarem para a gente, serve como um norteador para a gente ter noção do que vocês vão querer fazer, né, para defender de ideias, e todas essas informações que vocês vão colocar aqui, vocês vão utilizar no TCC de vocês, tá? Eu não sei se alguém já abriu, ou se querem abrir no computador de vocês, já está lá no Classroom. Vocês vão entregar esse documento, ele é de uma forma bem simples, tá? Ele é uma coisa assim de, acho que no máximo 2 páginas, mas que vocês vão expor o que vocês vão querer defender de ideias para o TCC de vocês. Então, o que vocês vão colocar? Botei até brincando aqui, Capivara da Silva Júnior, né, o nome do aluno com a série, claro que a gente já sabe que vocês vão postar ali no Classroom, né, mas depois, se precisar imprimir alguma coisa para a gente saber. E vocês vão responder todos esses tópicos aqui que estão em negrito, tá? Então, aqui eu fiz um exemplo, sempre citando um exemplo, mas dentro da área da gestão pública, mas cada um que fez seu estágio vai defender dentro daquela vivência do estágio. Então, por exemplo, assim, eu fiz o estágio no hotel, mas eu quero falar sobre a TPA. Daí a gente precisa cuidar, tá? Então, a não ser que tenha a relação dos hóspedes de vocês, da percepção dos hóspedes sobre a TPA, né? Então, precisa ter uma relação do estudo com a vivência do estágio. Não dá para falar de vamos supor, de uma área que vocês não tiveram conhecimento, ou que não tiveram contato. Por exemplo, uma empresa que não tem restaurante, como é que vocês vão falar sobre restaurante dentro do hotel? A não ser que seja para implementar, né? Então, sempre tem que ter essa relação. O que seria o ambiente, né, onde está inserido o estudo? Seria o assunto geral que será abordado.
Por exemplo, eu fiz o estágio dentro do meio de hospedagem e a ideia é falar sobre o marketing. Então, o ambiente que está inserido vai ser marketing. Então, é como se fosse a área geral do estudo de vocês. Então, pode ser marketing, pode ser hotelaria, pode ser hospitalidade, pode ser comunicação, alimentos e bebidas, atendimento, planejamento, gestão de pessoas. Vocês vão colocar apenas uma palavra. Então, aqui eu coloquei um exemplo, planejamento turístico, tá? Aqui eu fiz como se fosse um esboço de um trabalho que eu fiz, né? O tema, o que seria o tema? É o assunto a ser abordado. É ele que dará as diretrizes do texto ao expor a ideia que deve ser defendida ao longo do artigo. É uma frase. Vocês vão colocar, eu quero falar sobre a importância das redes sociais para o Hotel do Zezinho. Esse é o tema de vocês, tá? Então, aqui eu coloquei que seria fazer uma análise dos avanços e desafios do turismo náutico em Santa Catarina. Beleza? O que seria o problema? O problema... Opa! Apagou aqui. É o que você quer resolver no seu trabalho. Qual é o problema que o seu trabalho vai despender energia para resolver? Então, toda atividade científica, né, ela está ligada a alguma resolução de alguma coisa. Então, por isso que a problemática é fundamental. Ela deve dar o sentido à sua pesquisa. E tem que ser num tom reflexivo, ou seja, uma questão que se propõe a estudar algo, mas que não se pretende esgotar o assunto. Vocês vão lançar o problema, né, do estudo, geralmente finalizando ele em forma de pergunta. Essas perguntas que vocês vão colocar na problemática, né, então, é o que vocês vão querer estudar para responder o problema. Então, por exemplo, as redes sociais, elas estão ligadas, né, o mundo tecnológico está ligado às redes sociais, as pessoas hoje utilizam bastante, no entanto, a empresa do Zezinho, ela não tem esse cuidado. Será que a empresa do Zezinho, ela tem a ganhar com a implementação das redes sociais? Ponto de interrogação. Então, é essa pergunta que o meu estudo vai querer né, desvendar. Então, aqui eu fiz um trabalho um pouquinho mais rabiscado, né? Então, aqui eu estava falando que Santa Catarina possui um imenso potencial náutico, que é pouco explorado, que abriga 7% do litoral brasileiro, com 531 quilômetros, com lagoas, rios, ilhas, enseadas, que é pouco explorado comparado a outros mercados. Então, esse segmento ele se demonstra promissor para incrementar a economia, através do turismo gerando renda e riqueza, e minimizando os impactos da sazonalidade, que as cidades do litoral sofrem. Mas será que o poder público tem feito ações para potencializar o turismo náutico em Santa Catarina? Existem desafios que o trade e o poder público têm enfrentado para o fomento desse segmento? Como está sendo feito esse trabalho? Então, essas 3 perguntas é que o meu artigo e o meu trabalho vai querer resolver. Então, a problemática, vocês vão lançar um problema, né, e vai terminar esse problema em tom de pergunta. A gente não quer mais do que um parágrafo, né? Então, um parágrafo ali com 5, 6, 7 linhas, máximo 10, já é o suficiente para vocês desenvolverem uma problemática dentro do estudo de vocês. Professor André, não entenda ali as perguntas, se acaso tiver dúvidas, vocês vão interagindo comigo, tá? Que aqui só aparece a minha tela geral. Ô, Luiz, aí o problema costuma ser um problema. Um problema, isso. As pessoas costumam ficar muito atrapalhadas com essa parte aí, porque é aí que normalmente as crianças empacam, né? E qual que é a ideia para a gente tentar diminuir essa dificuldade de vocês aí? Galera, o que vocês têm que pensar é o seguinte, ó. Para vocês fazerem um artigo, vocês precisam propor alguma coisa para o hotel, ou para a pousada, ou para o restaurante, né? Então, vocês têm que pensar o seguinte, quando vai fazer o TCC, o mais difícil de pensar é o seguinte, tá,
mas sobre o que falar. Não é isso? Então, o que vocês têm que pensar? Cada um de vocês, quando viveu lá o mês que vocês passaram na empresa, tinha coisas que funcionavam muito bem na empresa e que vocês não conheciam, então aquilo chamou a atenção de vocês, falou, puxa vida, isso aqui a empresa faz de um jeito tão legal e eu nunca tinha imaginado que era desse jeito que se podia fazer isso, certo? Ou então, tem alguma coisa que era o desespero da empresa, que era o que vivia sempre dando errado, o que vivia sempre dando problema, o que vivia sempre incomodando vocês lá na empresa, certo? E aí a pergunta óbvia é como é que faz para resolver esse problema que a empresa tinha todo dia quase, né? Então, quando a empresa tem uma dificuldade, fica mais claro na cabeça da gente. Porque, vamos supor assim, que a empresa tinha uma dificuldade horrorosa na comunicação entre a recepção e as camareiras. Então, todo santo dia dava briga entre a recepção e as camareiras, porque os hóspedes ficavam lá querendo entrar no quarto, a recepção dizia que o quarto não estava pronto, e as camareiras já tinham acabado de limpar o quarto fazia tempo e não tinham avisado ainda a recepção. Então, esse é um problema grave que dava briga todo dia, e aí você pode fazer o TCC em cima disso. Como melhorar a comunicação entre a recepção e as camareiras. Certo? Então, quando é um problema, quando tem um defeito, é fácil a gente pensar num problema para a gente trabalhar, né? Quando a gente quer falar de uma coisa que a empresa faz bem, normalmente a gente tem mais dificuldade, mas serve do mesmo jeito. Vamos pensar que fosse o contrário, que a comunicação entre a recepção e as camareiras fosse fantástico, que eles tivessem lá um sisteminha que eles bolaram, que era um sisteminha que você achou uma engenhoca muito bem bolada e que funcionava bem pra caramba e que vocês nunca tiveram problema com esse tipo de coisa. Então, você queria que isso fosse copiado pelos outros hotéis, certo? A tua situação de problema pode ser a mesma. Pode ser como que o Hotel X resolveu o problema da comunicação entre a recepção e as camareiras. Percebe? Então, você pode fazer o tema de uma coisa que era um problema muito grande do hotel e que você quer resolver, ou de uma coisa que era um ponto positivo muito grande da empresa e que você quer que aquilo sirva de exemplo para os outros. Tá? Agora, o que é a única coisa que você não pode? É já saber a resposta. Por quê? Porque se você já souber a resposta, não precisa investigar, não precisa fazer o estudo. Se você começa um estudo científico, já sabendo onde ele vai dar, é igual essa história da vacina agora. Vamos supor que já tivesse uma vacina da pandemia. Para que você ia fazer um estudo para descobrir uma vacina que já existe? Certo? A não ser que o teu estudo seja contar como foi que eles estudaram para chegar nessa vacina. Aí pode ser também. Entende? Mas aí você não sabe como eles chegaram. Então você vai estudar como é que eles fizeram a pesquisa para chegar na vacina. Entende? Então tem que ficar claro isso. A tua pesquisa, você não pode, de partida, saber onde é que você vai chegar. Porque senão não tem por que você pesquisar. É isso, não é, Luiz? Perfeito, isso mesmo. Está bem esmiuçado ali, né? Então, assim, além da complementação com o vídeo, né, da nossa aula, também tem um exemplo ali certinho. A gente não pode esgotar o assunto, né? Então, né, o que é a problemática? É tu ter as dúvidas, né? Tanto pode ser de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Que a tua pesquisa vai gastar energia para tentar resolver, né? Ou responder. Basicamente isso. Certo? Justificativa. Então, consiste na apresentação de uma forma clara e objetiva das razões de ordem teórica ou prática
que justificam a realização da pesquisa ou do tema proposto. Ela deve indicar a relevância do problema a ser investigado, as contribuições que a pesquisa pode trazer no sentido de proporcionar respostas aos problemas propostos ou ampliar as formulações teóricas a esse respeito, de uma forma bem simples, resumindo essas palavras bonitas. Por que que a sua pesquisa é importante? Ou seja, é a hora de vender o peixe. Então, vocês vão tentar, também num parágrafo, dizer por que que a pesquisa de vocês é importante. Então, vocês podem usar dados, vocês podem explicar de uma forma bem objetiva qual que é a dificuldade da empresa, o que que a empresa tem de muito bom que merece ser estudado. Então, aqui eu fiz também um parágrafo, é o necessário, né, e ali a gente vai dizer, eu falei, né, que o estágio atual das etapas que encontra o segmento, né, do turismo náutico, a proposta do projeto, ela justifica porque quer identificar o estágio atual da formatação do turismo náutico e as suas ações que estão sendo tomadas no planejamento para sua implementação, bem como realizar uma análise do potencial e das perspectivas para identificar a relevância do turismo náutico para a atividade turística do estado de Santa Catarina. Então, ali eu gastei o quê? 5 linhas, para dizer por que que o meu tema é importante. Então, é um parágrafo que vocês vão dizer, minha pesquisa é importante porque é relevante para a academia, é relevante para a empresa, acontece mesmo, né, e vocês vão vender a pesquisa de vocês na justificativa. Por que que ela é importante? Professor André? Não, isso aí tá bem explicadinho. Vai lá, segue lá. Tá. Os objetivos. Existe o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral, ele constitui na finalidade de um trabalho científico, ou seja, a meta que se pretende atingir com a elaboração da pesquisa. Ou seja, o objetivo geral, ele é amplo, né? Então, o meu objetivo é identificar as potencialidades e perspectivas do desenvolvimento do turismo náutico do estado de Santa Catarina. Como é que eu vou fazer isso? Então, em tópicos, seriam os objetivos específicos, são as metas mais específicas que contribuem para o alcance do objetivo geral. Eu vou buscar subsídio teórico nas bibliografias sobre planejamento e desenvolvimento do turismo náutico, eu vou tentar identificar as ações que o governo do estado tem feito em prol do segmento, eu vou aplicar a metodologia apropriada para análise do estágio em que se encontra o segmento, vou apresentar indicadores que demonstram a relevância para o estado de Santa Catarina, vou correlacionar um aspecto observado com os conceitos da segmentação e do desenvolvimento do turismo sustentável. Lembrando, né, olha só as palavras que se iniciam, né, o objetivo geral e o objetivo específico. Identificar, buscar, aplicar, apresentar, correlacionar. São verbos no infinitivo. Tanto o objetivo geral quanto o objetivo específico inicia-se com verbos no infinitivo, né? Então, o objetivo geral é a finalidade, é onde eu quero chegar lá no final, e os objetivos específicos são as etapas que vão me auxiliar a chegar nesse objetivo geral. Isso. Vamos usar um exemplo que o Lucas conhece bem? Vamos falar assim, ó, por exemplo, qual é o meu objetivo na pesca da tainha? É eu conseguir fazer um cerco e pegar a maior quantidade possível de peixes, certo? Esse é o objetivo geral. Esse é o meu objetivo geral, certo? Então, para eu conseguir fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso, vamos lá, objetivos específicos, montar uma boa equipe de remo, que saia com o barco certo na hora de entrar na água. Ter um vigia experiente. Ter um vigia experiente. Pegar, fazer a rede de um jeito X que ela seja mais fácil de colocar e de desdobrar no barco. Certo? Enfim, eu preciso pensar em estratégias, em objetivos menores para conseguir alcançar o meu objetivo maior. É isso? Exato. Então, assim, tem que cuidar para não ser uma coisa muito grande. Vocês vão fazer um estudo, sem início de um estudo científico,
que não é um doutorado, tá? Vocês não vão ficar 3 anos pesquisando, 3, 5, 10 anos pesquisando. Então, vocês vão fazer um pequeno estudo de meses. Então, tem que cuidar também para não fazer uma coisa muito ampla, porque daqui a pouco foge do controle de vocês e vocês não conseguem. Tem que ser uma coisa bem objetiva mesmo. Então, é focar. Vamos lá. Fundamentos teóricos. Seria quais as referências que vocês vão investigar? Então, lembrando que a fundamentação, ela inicia do assunto mais abrangente, chegando até o seu assunto específico. Então, no meu caso, é sobre planejamento do segmento náutico, né, do turismo náutico. Mas como é que eu vou falar de segmento e vou falar do turismo náutico se a pessoa que vai ler o meu trabalho não sabe nem o que é turismo? Então, vocês sempre começam falando o que é turismo, depois eu vou falar o que é planejamento, depois eu vou falar sobre as políticas públicas em federal e estadual, segmento turístico e turismo náutico em Santa Catarina. Então, eu fiz essa pirâmide como se fosse uma pirâmide invertida, porque vocês vão colocar apenas em tópicos, né? O que eu vou pesquisar, vou fazer de fundamentação teórica? Se o meu é sobre meio de hospedagem, eu vou falar né, breve história dos meios de hospedagem ou da hospitalidade. Vou falar sobre o marketing, conceito de marketing. Depois eu vou falar de marketing digital, né? Daí, ali é o exemplo que a gente tinha dado ali da pousada do Zezinho, né? Ali sobre né, das redes sociais. Então, é sempre do assunto mais abrangente, indo até o seu assunto específico. Tá, professor, mas eu não tenho fundamentação teórica sobre a pousada do Zezinho. Então, vocês não podem esgotar o assunto já na fundamentação teórica. Vocês têm que deixar isso para o resultado de pesquisa, né? Vocês vão contextualizar dentro dessa área que vocês vão falar com fundamentação teórica. Então, vocês vão colocar apenas em tópicos, né? O que vocês vão falar? Eu vou falar sobre turismo, vou falar sobre meio de hospedagem, vou falar sobre marketing e redes sociais. Pronto, é isso. Então, são algumas palavras que vocês vão colocar nesse tópico de fundamento teórico. Professor André? Eu acho que é isso aí. O pessoal está ouvindo, deve estar dando uma confusão aí, porque parece muita coisa, né? O que a gente está pedindo para vocês fazerem, gente, é um esboço, um rascunho, certo? Essas 2 páginas aí, elas vão explicar para a gente o que é que você vai pesquisar depois semanas, certo? Então, agora é para você colocar só as palavras mesmo, não é para pesquisar nada por enquanto, né? É só colocar as palavras, assim, só para a gente ver se você está com clareza sobre qual é o rumo que o teu trabalho precisa tomar, certo? E aí depois, no futuro, a gente vai com calma pesquisar esses assuntos todos. Isso. Então, assim, aqui ele deu 4 páginas, porque tem os exemplos, né, e mais o texto de contribuição. Mas o trabalho de vocês vai dar, no máximo 2 folhas, eu acredito. Tá? Então, é uma coisa bem específica mesmo. Análise. Qual será a análise do autor para o assunto? Vai investigar o quê? Eu vou aqui, no meu exemplo, eu vou analisar os desafios e as potencialidades da formatação do segmento náutico em Santa Catarina. Eu vou analisar a importância do uso das redes sociais para a pousada do Zezinho, né, o outro exemplo. Então, o que vocês vão analisar? É uma frase, vou analisar tal coisa. É isso que vocês precisam colocar nesse tópico de análise. Bem simples. Os métodos. Existem vários tipos de métodos, né? O método quantitativo e o qualitativo. O quantitativo é o uso instrumental estatístico de dados numéricos. Ou seja, eu quero fazer uma entrevista, eu quero saber quantas pessoas vão no Morro do Macaco e por quê. Isso é um número quantitativo. Eu quero saber quantas pessoas vão para o final de semana, dentro de um período. Eu preciso ir lá e contar. E precisa ir lá e contar, ficar lá na frente do morro, lá contando, entrou 1, entrou 2, do que eles acharam, né? Então, isso é um número quantitativo. O qualitativo, ele é vocês pegarem os dados já prontos e fazerem análise do problema.
Então, por exemplo, assim, eu vou ali, no meu caso, ele era qualitativo, a gente ia analisar os documentos, analisar as entrevistas, eu não queria saber de números, e sim da qualidade das informações. Então, no tópico métodos, vocês vão colocar, é qualitativo ou é quantitativo? Ou é quantitativo, que existe também a opção de você misturar os dois. Só que sempre quando é quantitativo, vocês têm que fazer o uso de questionários. Aplicar 500, 300 questionários para saber o que vocês almejam, né, o que vocês querem. Então, para quem quer, né, fazer ele quantitativo, já precisa também bolar no que vocês querem saber, porque a gente precisa ter tempo para o resultado de pesquisa. Então, se eu quero saber de números, a gente pode até aproveitar e criar um Google Forms ali, né? Ali um formulário no Google para as pessoas responderem. Ano passado, se eu não me engano, acho que só a Ariel fez perguntando sobre a marca turística de Bombeira, fez um formulário, né? Então, ela deixou aberto ali quase durante um mês, né, e a gente incentivava as pessoas a responderem sobre o assunto que ela queria, que era sobre a marca turística da cidade. Então, é mais ou menos nesse sentido. Esse quantitativo é bem legal, mas ele é bastante trabalhoso, assim, né? A maior parte dos alunos tem feito qualitativo, porque daí é você fazer assim, ó, por exemplo, eu vou falar sobre a recepção do hotel. Aí eu vou estudar as referências do pessoal que já trabalhou com isso para falar o que funciona e o que não funciona. Ao invés disso, você poderia fazer uma pesquisa quantitativa sobre a recepção do hotel. Entrevistar durante um mês as pessoas que trabalham lá, que são atendidas numa recepção, e perguntar o que elas gostam, o que elas não gostam no atendimento e por quê. Aí você vai ter os números. 10% gostam quando são tratados por senhor. 20% gostam quando são tratados de uma forma mais pessoal. 30% gostam. Então, aí você vai ter os números. Agora, se você não tem nem tempo, né, nem muito como fazer esse acesso, você vai analisar estudos. Então, você vai pegar, por exemplo, 3, 4 livros diferentes e vai estudar como é que se atende com qualidade. E aí, o atendimento com qualidade que você vai definir é qualitativo e não quantitativo. São só para botar as duas palavras, tá? Então, se vocês colocarem quantitativo, a gente sabe que vocês vão precisar fazer um formulário. Se for qualitativo, vocês vão analisar as referências bibliográficas. Então, a gente já sabe qual que é o método que vocês vão adotar, certo? É só para escrever se é quantitativo, qualitativo ou quanti-qualitativo, que existe essa opção também. Qual que é o tipo de pesquisa? O professor aqui, eu não vou ler um por vez, mas eu sublinhei os tipos de pesquisa que são mais comuns dentro da nossa área do turismo, das áreas sociais, porque tem muita coisa aqui ligada também à ciência, né, à medicina. Então, o que é o tipo de pesquisa? É o tipo de metodologia que vocês vão adotar. Então, por exemplo, assim, a maioria das pesquisas são exploratória, né, que é que vocês querem ter maior familiaridade com o problema, né, que envolve levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências. Então, basicamente, para quem faz a pesquisa exploratória, ela está aliada à pesquisa bibliográfica e a estudo de caso. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer só pesquisa bibliográfica, é possível? Dificilmente é possível, que vocês sempre vão ter que juntar mais do que um tipo de pesquisa. Então, a exploratória é para quem vai fazer pesquisa bibliográfica ou um estudo de caso, né, de dizer como é que funciona o marketing na pousada do Zezinho. Aqui tem a descritiva, né, que ela quer descrever as... Opa, de novo. Eu cliquei aqui, desculpa. Cliquei fora, daí desandou. Vamos lá, voltando lá. A descritiva, ela quer descrever algo, né, as características certas de uma certa população ou fenômeno. Então, para isso, né, é mais utilizado o questionário. Então, para quem quer fazer, por exemplo, quantas pessoas sobem lá no Morro do Macaco, né, vai ser uma pesquisa descritiva.
É um levantamento, né? A explicativa, dificilmente vocês vão utilizar. A bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, como livros, artigos, periódicos, internet, etc. Tem a documental, tem a experimental, que daí é feito com experimentos, né? Principalmente em biologia, em química, física, se fazem bastante pesquisa experimental. Levantamento é a pesquisa que envolve o questionamento direto das pessoas cujo comportamento desse desejo de conhecer está envolvido lá com outro tipo de pesquisa, a descritiva. O estudo de caso envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou dos poucos objetos, de maneira que se permita um amplo detalhamento do conhecimento. Por exemplo, eu quero fazer um estudo de caso sobre o uso do marketing lá da pousada do Zezinho. Então, vocês vão descrever como é que funciona lá nessa pousada. Então, isso é um estudo de caso. Existe a pesquisa ex post facto, que daí é mais ligada à área da ciência. O professor colocou aqui porque existem vários tipos, tá? Só para vocês terem conhecimento. E essas que estão sublinhadas é que vocês podem, basicamente, utilizar. E a pesquisação, que é concebida a associação com uma ação. Os pesquisadores e participantes da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Por exemplo, lá o caso da pesca da tainha, né? O Lucas, ele pode fazer um estudo de caso, ele pode fazer uma pesquisação, né? Então, ele pode fazer vários tipos de pesquisa. Então, aqui no exemplo que eu dei, no caso da pesquisa ali do segmento náutico, foi utilizado a pesquisa exploratória descritiva, né, que caracterizou-se um estudo de caso sobre as políticas públicas no estado de Santa Catarina. Então, aqui, vocês vão dizer qual que é o tipo de pesquisa que vocês vão utilizar. Professor, eu posso utilizar só uma? Dificilmente. Então, né, a metodologia científica, ela envolve mais do que um tipo de pesquisa, né? Então, vocês vão falar, eu quero fazer um estudo de caso, eu quero fazer uma pesquisa exploratória, bibliográfica, descritiva, enfim, daí vocês que vão dizer para a gente. Ler certinho, né, e ver o que se encaixa dentro das ideias de vocês. Certo? O nosso horário, né, professor André, mas já estamos terminando. Já estamos chegando no final. População, qual que é o público que será trabalhado? Eu vou trabalhar com os hóspedes, eu vou trabalhar com os funcionários, eu vou trabalhar com os gestores, eu vou trabalhar com a comunidade, enfim. Vocês que vão dizer qual que é a população que vocês vão, o foco principal da pesquisa, né, qual que é interessante para quem? Então, aqui no caso, seria para gestores públicos do Estado de Santa Catarina, dos municípios com vocação náutica e do grupo de trabalho do turismo náutico. Então, para quem que é destinada a pesquisa de vocês? E o tipo de instrumento. Então, seria observação participante, que não deve apenas ver e ouvir, e sim analisar os fatos. A maioria de vocês é observação participante. Vocês vão utilizar entrevistas? Eu quero fazer entrevistas com o dono da pousada. Quero fazer entrevista com a comunidade, quero fazer entrevista com os hóspedes, né, ou questionários. Então, vocês que vão dizer para a gente qual é o tipo de instrumento. Aqui no meu caso foi observação participante com uso de entrevistas com um grupo de trabalho náutico. Então, o trabalho aqui, ele está em 4 páginas, certo? Só que não vai... Mas porque tem muito exemplo, tem todos os tipos. Muito exemplo, todos os tipos, assim, bem tópicos, né? Então, só dando uma revisada, aqui o que vocês vão mais ver, basicamente, seria a problemática, que é um parágrafo, e a justificativa. O restante ou é frase ou são palavras, tá? Então, é um trabalho bem simples, né? Bem focado mesmo. Tá, professor, isso aí, para que vai ser utilizado? Para ver se as ideias de vocês estão organizadas na cabeça, para a gente conseguir orientar vocês, e vocês vão utilizar bastante, né, isso no resumo, na introdução, né, do trabalho de vocês. Então, a gente já está pensando lá na frente que vocês vão utilizar bastante coisa aí dentro desse esboço. É claro que precisa ter o nosso aval, né, se está tudo certinho, a gente vai corrigir. Na medida que vocês, a gente vai entregando para vocês, a próxima etapa seria fazer a fundamentação teórica, né? Então, o trabalho, ele vai ser construído, o artigo, ele vai ser construído em etapas, né? Primeiro é feito a fundamentação teórica,
Depois é feito o resultado de pesquisa e, por último, vocês vão fazer a introdução, fazer a conclusão, né, o resumo, né, a capa certinho, botar tudo dentro da formatação. Então, são 3 etapas, mais esse esboço. Então, são quatro etapas dentro desse processo de construção do artigo científico de vocês. Beleza? Respirem fundo, leiam o documento, é mais fácil de fazer do que de explicar, vocês vão ver. Isso. Dúvidas? Não? Todo mundo quietinho, eles não estão nem aí, certo? Deixaram tudo ligado. A cara, né? Acho que eles cansaram, né? Mas tudo Cansaram. bem. Faz assim, ó, depois vocês pegam essa parte que o professor explicou agora, esses últimos 20, 25 minutos aí, e leiam de novo, ouçam de novo só essa última parte, porque a gente já tinha falado quase 40, 45 minutos quando começou a explicar essa etapa aí. Então, depois vocês peguem com calma, eu vou disponibilizar para vocês o vídeo, como de costume, né? E aí vocês peguem de novo esses 20, 25 minutos finais aí, e ouçam a explicação só dessa parte da atividade, que vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aí mais o modelinho que o Luiz já colocou lá disponível para vocês, vocês vão ver que é bem de boa. O que a gente precisa, até dentro da instrução ali da atividade que a gente falou, é tentar fugir dos temas que estão batidos, né? A gente tem acompanhado ao longo desses 15 anos alguns assuntos assim que estão bem... cansa, porque sempre todo ano é a mesma coisa. A questão da acessibilidade... a importância da recepção para o bom atendimento. Do atendimento, importância do atendimento, assim, ó, tentar banir essa palavra importância, né? Que nem eu falo, a gente precisa, né, hoje em dia a gente tem as tecnologias, tem a segurança, tem a sustentabilidade, né, tentar fugir dentro dessas áreas tão comuns, a não ser que realmente a empresa peca nesse sentido e que vocês consigam argumentar e defender muito bem para a gente. Caso contrário, a gente vai dizer assim, ó, vamos pensar numa outra alternativa, tentar inovar, né, o que é interessante, vocês pesquisarem dentro do Google, agora que vocês sabem mexer no Google Acadêmico, ver joga a ideia de vocês dentro ali, o que aparece, né, o que os outros autores estão produzindo dentro dessa área que vocês pretendem trabalhar. Então, e outra coisa importante, vocês precisam gostar do assunto, né, porque vocês vão fluir com maior facilidade. Por exemplo, eu sou péssimo para direito e legislação, né, eu não gosto, acho muito maçante, já o professor André já está fazendo direito e gosta, então, eu particularmente, se for para fazer alguma coisa, dificilmente eu vou falar sobre direito e legislação de algo. Qual que é a minha área? Eu gosto de falar sobre cultura, turismo de base comunitária, então eu vou focar no meu trabalho em cima disso, porque eu vou conseguir escrever e fazer um trabalho de qualidade. Não que eu não consiga escrever sobre alguma coisa sobre legislação, não, só que eu vou ter mais dificuldade, eu vou ter que ler mais, eu vou ter que gastar mais energia, então é para vocês focarem naquilo que vocês gostam, certo? Mas... Acho que é isso, Luiz, acho que por hoje tá de bom tamanho, a Lari me ligando aqui. Por hoje tá de bom tamanho e a gente, até para poder dispensá-los, já são 11h25, a gente daí continua semana que vem, a gente está fazendo, né, uma conversa por semana, e aí acho que também fica bom porque nunca fica muito tempo sem dar atenção para eles, né? E aí a gente na semana que vem retoma isso aí, vê o que o pessoal já começou a produzir, e o que a gente consegue avançar, né? Tá. Uma sugestão que eu estava pensando, às vezes, do aluno que quer ter um atendimento individualizado e não quer por escrito, eu tenho alguns horários que eu deixo bem destinado para a escola, para trabalhar na escola, que tem sido agora no período da manhã, segunda, quarta, quinta e sexta. Semana que vem, segunda-feira, vocês vão estar envolvidos na entrega do relatório final, mas na quarta-feira, a gente pode pegar esse código da reunião, a gente, quando começar a trabalhar, eu posso deixar aberto, né, ali eu vou deixar com a câmera desligada, com o microfone desligado, e daí se algum aluno, né, quer tirar uma dúvida, né, não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar, para a gente bater um papo, né, e conseguir orientar vocês, acho que fica de uma forma melhor, daí a gente
né, iria trabalhar dessa forma, né, eu deixo ali ligado, né, só que é importante que você sempre tenha um contato com a gente, também não adianta eu ficar aqui, né, a manhã toda ligado e não aparecer nenhum aluno. Então, a gente se dispõe a ajudar vocês, mas vocês também têm que dar esse retorno para a gente. Combinado? Acho que é isso, né? Agradeço mais uma semana, né? Bom descanso a todos. Não se preocupem, né? Não fiquem apavorados. Agora à tarde, eu vou estar à disposição também da escola, né? Ali em relação aos relatórios. Tem alguns alunos ali que pediram já para me dar uma lida, já está aqui na listinha. Eu estou lendo da Bárbara, depois eu vou ler o da Larissa Zeferino, e no decorrer da tarde eu vou estar corrigindo os trabalhos do 302, se tiver mais algum aluno, é só mandar um oi ali para mim dar uma olhada. Combinado? É isso aí. Beleza. Estou por aqui também. Precisando, só me chamar. Tá, eu vou ficar aqui mais um pouquinho também para ver se vocês não colocam bobiça, né? Se quiser alguém que quiser conversar aí, a gente fica mais um tempinho aí. Então, já vamos encerrar aí a gravação. Beleza, galera. Um abraço. Até semana que vem. Todos. Tchau, Luiz. Tchau.